É Adriana Garcia falando, jornalista na Amazônia. Compartilhar um pouquinho do que eu tenho sentido, né, nos últimos 2 dias. A gente fica com aquela esperança de que algo bom vai acontecer na nossa nação, mas é muito triste você saber que as pessoas que são pagas para resolverem esses problemas internos, elas se omitem. E muitas vezes até elas comungam dos algozes, daqueles que estão acabando com a nossa nação, que estão implantando literalmente a tortura, a perseguição política, né? E que já somam aí muitas injustiças, que já são reconhecidas pelo mundo como violações graves aos direitos humanos. Então, eu quero falar para você que eu não me sinto nem um pouco confortável de ter agora, declaradamente, o mundo saber que existe um ministro da Suprema Corte Brasileira que fere os direitos humanos, né, e que tortura, e que prende, e que faz e que acontece, e ao mesmo tempo o Senado não faz nada a respeito, pelo contrário. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles são a favor disso, eles foram, né, defender o grande algoz dessa história toda. Então, eu queria pedir para você que cobre dos deputados, dos senadores, que afastem imediatamente Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Não tem como o Brasil ficar refém agora de duas pessoas que não querem fazer o que é a sua obrigação, que é colocar em pauta, colocar em votação, né? Então, se eles acham que é anticonstitucional tirá-los da cadeira de presidentes, por que eles não acham que é anticonstitucional, por exemplo, caçarem 7 deputados, tirarem o mandato de 7 deputados? Por que eles não acham ilegal, por exemplo, o Alexandre, com uma canetada, trazer de volta o IOF, que já tinha sido tirado, né, de pauta, já tinha sido negado pelo Congresso, maioria no Congresso. Então, assim, há muita coisa inconstitucional acontecendo. O que eu espero é que o Congresso se una e tire imediatamente a liderança de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, para que seja votado definitivamente a anistia e seja votado também o impeachment de Alexandre de Moraes. Porque, para mim, como brasileira, cada dia que esse homem se mantém na Suprema Corte do Brasil, eu não apenas corro riscos de perseguição, de prisão, mas eu me sinto completamente envergonhada diante do mundo, em saber que alguém de altíssima periculosidade está mandando na Suprema Corte brasileira. Então, se você se incomoda com isso, faça esse movimento, vá para as ruas dia 3 de agosto. Cuba e Venezuela provavelmente passaram por essa fase e muitas pessoas não ligaram, muitas pessoas continuaram vivendo suas vidas, como hoje no Brasil muitas pessoas pensam que talvez até estejam achando um absurdo o que está acontecendo com Alexandre de Moraes, sendo que ele já aplicou essa lei e muito pior, com mulheres, com idosas, com homens inocentes. Muitas pessoas tiveram sua vida privada devastada, seus filhos não têm mais o sustento. Então, aquilo que está sendo feito com ele é fichinha diante daquilo que ele já fez e está fazendo com muitas pessoas no Brasil, com centenas de pessoas. Bolsonaro é só uma delas. Então não é bolsonarismo, não. Não é direita e esquerda. É liberdade e prisão. O que você vai escolher? É democracia e ditadura. Essas pessoas dizem que estão defendendo a democracia. Que democracia? Estão defendendo a ditadura. Vamos colocar o nome certo nas coisas. Que soberania que nós temos quando um país não cumpre a sua própria Constituição? Um país está sendo punido por outra nação, economicamente, porque não cumpre com as leis que ele mesmo aprovou. Qual é o problema de Trump pedir isso? O óbvio, que o Brasil volte a obedecer às suas próprias leis. É isso que ele está pedindo. A América é como se fosse uma grande rua. Já basta ter que lidar com Venezuela e Cuba. Ele não quer mais uma ditadura aqui na América. E ele está fazendo a parte dele para salvar o país dele. E quando é que nós vamos salvar o nosso país? Talvez muita gente está acomodada achando que ele, o Trump, vai resolver o problema do país. Não. É nossa responsabilidade. Se você não for para as ruas no sábado, no domingo, dia 3 de agosto, se você se omitir agora, você vai se arrepender muito. E se você for e de repente nada acontecer daquilo que você espera, pelo menos a sua consciência vai estar limpa de que você fez o mínimo, que é ir para as ruas. Então, esse vídeo é para alertar você disso. Cada dia que esse monstro chamado Alexandre de Moraes se mantém na Suprema Corte, é uma vergonha, sabe? É um escárnio com a minha pessoa, com a pessoa, com a sua pessoa, com todos nós. Então, ele está acabando com o Congresso, ele está fechando o Congresso e os líderes do Congresso estão apoiando isso. Então, assim, por que que esses líderes devem permanecer ali? Eu não entendo. Cobre o seu deputado, cobre o seu senador, para que eles tomem as rédeas da situação e coloquem definitivamente em votação a anistia ampla, geral e restrita. Coloquem definitivamente em votação o impeachment de Alexandre de Moraes, porque enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar sendo a vergonha mundial. Nós vamos continuar sendo um país refém de um homem só. Por quê? Porque Davi e Mota não querem fazer o que eles são pagos para fazer. Então vamos pressionar o nosso Congresso, o que restou dele de dignidade.
Vamos cobrar que eles tomem essa providência imediatamente, porque cada dia que se passa com esse homem ainda na Suprema Corte Brasileira é um dia de angústia, é um dia de pavor e é um dia de muita vergonha. Se você também tem a mesma vergonha que eu, passe esse vídeo adiante. Convide as pessoas da sua cidade para se encontrar com você no lugar que a sua cidade já determinou. Faça algo agora, porque não é responsabilidade de Trump e dos Estados Unidos salvar o Brasil. É nossa responsabilidade. E ele está somente abrindo essa janela de oportunidade. E se nós não nos posicionarmos, não pressionarmos, mesmo com ele nos dando esse empurrão, nós vamos continuar indo para o buraco. Então, por favor, leve muito a sério. Se você acha que a gente está sendo injusto, que Trump está sendo injusto, é porque você não conhece a história do Clesão, a história da Débora, a história de tantos outros anônimos que estão aí com a sua vida devastada, né, há muitos anos. E que você vive a sua vidinha achando que o que está escrito nos jornais e na Globo é verdade. Então, acorda. Acorda porque hoje é a direita, amanhã vai ser todos nós. Então, nós precisamos tirar o Batoré e o Mota. Não adianta, exatamente. Colocar mais pedido de impeachment na mão deles não vai adiantar. Nós precisamos pressionar o Congresso para que destitua essas duas lideranças, que são hoje, na verdade, o Davi principalmente, é a causa de termos chegado nesse nível. É a causa de sangue inocente ter sido derramado. É a causa da nossa economia agora estar em frangalhos. Por quê? Porque ele mantém um tirano na Suprema Corte. E esse tirano mantém um presidente na presidência. Então, nós precisamos agir e cobrar do Congresso que eles tirem imediatamente Mota e Alcolumbre da liderança das duas casas, para que possamos fazer o que eles não fizeram, que é colocar em votação e decidir os nossos representantes poderem nos representar. Porque no momento os presidentes estão prevaricando, estão impedindo, né, os nossos representantes, inclusive, de trabalhar. Então, é isso que eu vim deixar aqui de recado, que o Senhor nos ajude e que a gente não desista agora. E nem nunca. Mas agora é o momento de avançar e aproveitar, porque o que os Estados Unidos estão fazendo pelo Brasil é uma janela de oportunidade, não é tudo. Somos nós que temos que concluir esse trabalho de salvar o nosso país. Deus nos abençoe.